Bom dia, alma. Eu sei que o mundo lá fora tá corrido e que você tem 1000 coisas na cabeça. Mas por esses próximos minutos, eu te convido a estar aqui, inteira, presente, como se fosse um encontro seu com a alma. Hoje a gente vai conversar sobre algo profundo, talvez até desconfortável, mas absolutamente transformador. E para começar, deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Você já se pegou desejando que alguém viesse e simplesmente cuidasse de tudo? Sabe aquele desejo silencioso de que alguém te olhasse com tanta compaixão, que entendesse suas dores, suas bagunças internas, seus altos e baixos, e mesmo assim escolhesse ficar? Alguém que te amasse sem querer mudar nada, que aceitasse seus defeitos, suas feridas, seus impulsos, seus silêncios, que ficasse mesmo quando nem você consegue ficar com você mesma. Se você já sentiu isso, você não está sozinha. Esse desejo de ser compreendida, aceita, abraçada na sua totalidade, é humano, é legítimo, é até bonito de certo modo. Mas, e se eu te dissesse que é exatamente aí, nesse desejo, que mora uma das maiores armadilhas emocionais que a gente pode cair? Hoje a gente vai falar sobre essa armadilha e sobre o poder que você tem de sair dela. Não para viver sozinha, mas para finalmente viver inteira. Então já sabe, né? Pega seu café, seu chá e vamos trocar essa ideia. A gente cresce alimentando uma ideia muito bonita, mas também muito perigosa. Filmes, músicas, novelas, livros, tudo repete a mesma promessa: que o amor vai nos curar, que vai chegar a pessoa certa, no momento certo, que vai nos salvar do caos, do vazio, das dores do passado, a tal da alma gêmea que vai consertar tudo que a vida bagunçou. E olha, eu entendo esse desejo. É reconfortante pensar que o amor vai ser esse remédio milagroso, né? Mas a realidade é que o amor que realmente cura é o amor que começa dentro de você. E aqui mora um dos maiores perigos emocionais. A gente começa a buscar alguém não para amar, mas para carregar os pesos que a gente não quer mais segurar. Sem perceber, transformamos o outro num tipo de refúgio emocional, ou pior, num depósito. Despejamos nele tudo que ainda não sabemos lidar. A raiva que engolimos, os medos que não reconhecemos, o ciúme que a gente finge que é cuidado, a insegurança disfarçada de eu só quero atenção. E tudo isso, alma, tudo isso a gente chama de amor, mas muitas vezes é só carência maquiada de romantismo. Pensa comigo, quantas vezes você se envolveu com alguém e no fundo, o que você queria mesmo era ser aceita, ser acolhida com tudo, inclusive com o que você mesma ainda não sabe aceitar em si. Aquela vontade de ouvir: eu sei que você é intensa, difícil, explosiva, mas tá tudo bem, eu fico. Eu sei que você se fecha, que se assusta, que some, mas eu entendo, eu não vou embora. Parece amor, né? Mas muitas vezes é só o seu desejo inconsciente de ser salva. E esse desejo, por mais legítimo que pareça, te coloca num lugar muito perigoso. O lugar de esperar que o outro resolva aquilo que só você pode enfrentar. Agora eu quero te dizer uma coisa que pode ser desconfortável de ouvir, mas que pode, de verdade, mudar a forma como você se vê e se relaciona com o mundo. Os seus demônios são seus. Alma. Não são do seu parceiro, nem da sua parceira. Não são culpa dos seus pais, nem da sociedade, nem do ex, nem de quem não soube te amar. Eles são seus. E isso pode doer, eu sei. Mas, respira de novo comigo? Inspira. Solta devagar. Porque por mais que essa verdade pareça dura, ela também te devolve algo precioso. O seu poder. Se os seus demônios são seus, você não precisa mais esperar que alguém os carregue por você. Você pode e precisa encará-los. Olhar de frente para eles. Acolher. Entender de onde vieram e aos poucos transformar. Sabe aquela parte sua que sabota o relacionamento quando tá tudo indo bem? Aquela que começa a duvidar, a testar, a se afastar? Ou aquela que sente ciúmes exagerados, que se sente excluída por qualquer coisa, que exige atenção o tempo todo? Ou então, aquela que foge, que se fecha, que acha que vai ser abandonada, mesmo quando ninguém deu sinais disso? Tudo isso, alma, são os seus demônios agindo. E sabe o que eles querem?
ser ouvidos. Demônio aqui não é maldade, não é coisa ruim no sentido moral da palavra. Demônio é um símbolo. É a representação das partes de você que foram feridas, partes que foram ignoradas, rejeitadas, silenciadas. E agora, elas gritam. Gritam por atenção, por compreensão, por amor. E enquanto você não se senta para conversar com essas partes, elas vão continuar aparecendo nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus silêncios. Mas quando você decide olhar com coragem e gentileza, tudo começa a mudar. E tem mais uma coisa importante nessa jornada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas tudo isso que a gente está falando tem raízes num traço que todos nós temos: o narcisismo. Calma, não tô falando daquele narcisismo tóxico, egoísta, destrutivo. Tô falando de um narcisismo invisível, aquele traço natural da personalidade humana que Freud mesmo dizia ser essencial nas fases iniciais da vida. Quando a gente é criança ou adolescente, o mundo gira ao nosso redor, né? Tudo parece ser sobre a gente, sobre o que sentimos, o que queremos, o que nos falta. E tá tudo bem. Isso faz parte do crescimento. É assim que o ego se estrutura, que a gente aprende a se perceber no mundo. Mas chega uma hora em que a vida começa a pedir mais da gente. Começa a cutucar, a provocar, a trazer situações que nos tiram do centro. Porque crescer, de verdade, é deixar de acreditar que tudo gira ao nosso redor e começar a perceber que o universo é muito maior do que os nossos desejos imediatos. Crescer espiritualmente é olhar para o espelho e dizer: eu não sou o centro do mundo, mas eu sou o centro da minha cura. Essa frase muda tudo, alma, porque ela tira o peso de esperar que os outros te curem e te devolve a chave da sua jornada, do seu poder, da sua liberdade. E quando essa chave vira, quando você entende que sua dor é sua, mas a cura também é, você para de buscar salvadores e começa a se tornar aquilo que você tanto procurava no outro. Talvez nesse momento você esteja aí pensando: tá, mas como eu faço isso então? Como eu lido com os meus demônios? Como é que eu paro de projetar no outro aquilo que nem eu consigo encarar? E eu vou te falar com toda a verdade do meu coração. A resposta não é uma fórmula mágica, não é um ritual de uma noite, nem uma meditação milagrosa. A resposta é uma palavra que assusta, mas que também liberta: coragem. É isso, alma. Você vai precisar de coragem, de presença, de disposição para mergulhar fundo em si mesma. Porque o caminho é uma descida ao seu inferno pessoal. E calma, isso não é algo ruim, muito pelo contrário. É nessa descida que a sua alma encontra as peças que estavam perdidas, os fragmentos esquecidos de quem você é. E sim, essa viagem é solitária. Você pode ter apoio, pode ter pessoas que te amam, pode ter um terapeuta, um mestre, um parceiro ao lado. Mas ninguém pode atravessar esse portal por você. Esse é um encontro que só você pode ter. Você, com seus gritos internos, com as suas memórias escondidas, com a dor que você fingiu esquecer, com os sentimentos que você aprendeu a esconder tão bem. Mas olha só, você não está sozinha, nem desamparada. Porque quando você entra nesse lugar com coragem, mesmo tremendo, mesmo insegura, algo começa a mudar. Você para de lutar contra os seus demônios, para de fingir que eles não existem, e começa a fazer algo que transforma tudo. Você começa a escutar, a ouvir o que eles querem te dizer, o que eles estão tentando proteger, o que eles carregam que você nunca quis ver. E é aí, alma, é exatamente aí que a magia real acontece. Você para de separar o que é bonito e o que é feio em você e começa a integrar, a entender que sua sombra também faz parte da sua luz, que os seus demônios não são seus inimigos. Eles são mensageiros. Eles vieram te ensinar, te fortalecer, te preparar para viver o amor de verdade. E aí, quando você começa a ouvir seus demônios, a entender suas feridas, algo mágico acontece, alma. Você entende que a sombra só existe porque existe luz e que você é as duas. Você não é só luz, nem só sombra. Você é o encontro, o meio do caminho, a dança entre os extremos. E quando você acolhe isso,
Quando você deixa de se dividir entre o que mostra para o mundo e o que esconde de si, você para de buscar metades e começa a se tornar inteiro. E aí, o amor muda. Ele deixa de ser carência, deixa de ser contrato de salvamento, deixa de ser uma busca por quem te conserte e se transforma em escolha. Escolha de compartilhar, de caminhar junto, de somar e não preencher. Você já não precisa mais de alguém que te salve. Você quer alguém que caminhe ao lado, na mesma vibração, com a mesma consciência, com o mesmo compromisso de se enxergar, luz e sombra, e ainda assim, escolher amar. Dois inteiros, dois espelhos conscientes, que se veem por inteiro, e mesmo assim, se aproximam. Então, antes de terminar, eu quero te deixar com uma pergunta. Quais partes suas você ainda espera que alguém resolva por você? Não responde com pressa. Sente, escreve, chora se for preciso. Respira, olha para você com carinho, com gentileza, com verdade. E lembra de uma coisa, você consegue. Você não veio para essa vida despreparada. Você nasceu com tudo o que precisa para encarar seus demônios. E mais do que isso, você tem dentro de você o poder de transformar cada ferida em força, cada sombra em consciência, cada dor em sabedoria. Porque o verdadeiro amor, aquele que é livre, maduro, potente, ele só começa quando você para de fugir de si mesma e começa a se amar por inteira. Bom dia, alma. Vai com coragem, tá? Eu tô aqui com você. Até amanhã.